Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Deus deles é o ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Se você pode, senta no seu lugar, deixa a sua Bíblia aberta se desejar, e vamos à meditação na palavra de Deus. A mensagem de Paulo aos Filipenses é uma mensagem de alegria. Filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão, e Paulo, preso, aguardando sentença, um desfecho para um julgamento que se arrastava já por algum tempo. Paulo está preso, mas a palavra não está. Paulo está nas grades, mas a palavra está livre. E ele tem consciência disso. Sendo uma carta escrita na prisão, ela tem algumas características. A urgência da mensagem, da proclamação das verdades do Evangelho. E Paulo aguarda, mas não aguarda parado. Está aguardando, mas está trabalhando. Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano, uma cidade com status bem elevado. Os cidadãos de Filipos, os filipenses, gozavam dos mesmos direitos que os cidadãos de Roma tinham direito de gozar, e eles, por estarem nesta posição, eram uma cidade bastante movimentada. E essa cidade tem uma marca no ministério de Paulo. Em Atos 16, a partir do capítulo 16, versículo 11, a gente encontra na segunda viagem missionária de Paulo, ele e um companheiro chamado Silas, dois evangelistas, estão fazendo a obra de Deus e fundam a igreja local na cidade de Filipos. Foi lá que aconteceu aquele milagre dos cárceres que foram abalados, as cadeias se arrebentaram. Perto da meia-noite, quando Paulo e Silas cantavam e oravam, Deus desceu lá no lugar e um milagre aconteceu. Uma palavra que todos nós já conhecemos, sabemos o que Deus fez ali. E naquela ocasião, porque uma moça foi liberta do poder do inferno, porque os grilhões foram quebrados e a libertação aconteceu, e Paulo e Silas sendo presos por causa disto, isso resultou em conversão, primeiro do carcereiro e a sua família, e depois uma cidade se rende ao Senhor também, porque Deus tem os seus propósitos. Há um propósito de Deus em agir em qualquer situação, e o propósito dessa carta especificamente é agradecer aos filipenses uma oferta que eles enviaram. Paulo está na prisão, não tem como trabalhar, e ele era um trabalhador, ele fabricava tendas, e agora preso nos grilhões, aguardando julgamento, não podia conquistar o seu próprio sustento, e ele recebe uma oferta que é fruto da generosidade daquela igreja, que tanto recebeu, e agora abençoa o ministério do apóstolo com uma dádiva, com uma oferta, que era fruto da generosidade e da fé deles. E Paulo escreve essa carta, meus irmãos, para fortalecer-lhes a fé. E aí vem a primeira pausa dessa mensagem para nos fazer refletir. Quando a palavra de Deus alcança o coração, é ela que fortalece a nossa fé. Quando a palavra de Deus penetra na nossa mente, no nosso entendimento e acha terreno fértil, é ela que fortalece a nossa fé. E essa carta também mostra
que a verdadeira alegria só vem através de Jesus. A alegria verdadeira, nós já ouvimos testemunho nesta noite, falando de coisas da vida passada, e claro, pode ter alguém no nosso meio, ou através das redes sociais, que já vivenciou situações em que alegrias passageiras tomaram conta da sua vida. Nós que rendemos a Jesus, que entregamos a nossa vida a Cristo, sabemos que a alegria do mundo passa, essa alegria que vai embora quando a garrafa esvazia, quando a droga acaba, essa alegria é passageira. A verdadeira alegria vem através de Jesus Cristo, é através de Jesus. Os pentecostais antigos cantavam uma canção que eu me lembro desde o conjunto das crianças aqui da igreja, que eu também já fiz parte, só não vou contar quem cantava com a gente nessa época, né? Porque senão vai ficar ruim. Mas a gente cantava algumas músicas, por exemplo, como "Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração". Essa alegria não vai mais sair, não vai mais sair. Porque a alegria de verdade a gente aprende desde cedo, lá na nossa casa. Os seus filhos já estão aprendendo que a verdadeira alegria é só Jesus que pode dar. Vem através de Jesus, toma a nossa alma, toma o nosso coração, e essa alegria que Jesus dá, ela não passa, é uma alegria eterna. Quem pode dar glória a Deus por isso? A epístola é a epístola da alegria. E se nós fôssemos esboçar essa epístola, dividir em tópicos, nós poderíamos dizer que do capítulo 1, do versículo 1 ao 30, Paulo fala da alegria no sofrimento. Ele está sofrendo, está preso, está passando por privações, mas está alegre. Eu me lembro também aqui da nossa igreja velha, quando os irmãos, e era comum na tradição assembleiana, na condução do nosso culto, muitos testemunhos, e geralmente as pessoas começavam dizendo assim: olha, eu quero dizer que eu estou alegre com Jesus. Podia estar passando por qualquer situação, mas o sujeito chegava, a irmã chegava, o irmão chegava e dizia: eu estou alegre com Jesus, mesmo passando por aflição. No capítulo 1, versículo 1 a 30, Paulo fala da alegria no sofrimento, porque aquele que está em Cristo sabe que a verdadeira alegria não é circunstancial, não depende da conta bancária, não depende do laudo médico, não depende de resultados que as pessoas podem nos proporcionar. A verdadeira alegria, ela existe até mesmo dentro do sofrimento, dentro das aflições. A gente pode experimentar o cuidado e a alegria que vem do céu. No capítulo 2, versículo 1 em diante, Paulo fala da alegria de servir. Existem aqueles, meus irmãos, que têm a alegria de serem servidos. Quando alguém faz alguma coisa boa, eu vejo isso sempre, até na própria empresa, quando a gente faz algum agrado, faz algum mimo, aí a pessoa vai lá e posta lá: estou sendo honrada agora, olha Deus me honrando. Olha só, a verdadeira alegria não está nem em ser honrado, porque receber é bom, mas Jesus diz e nos ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito melhor você ser uma fonte, é melhor você ter para dar do que precisar receber alguma coisa. Glórias sejam dadas ao Senhor. E Paulo fala da alegria de servir. No capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala da alegria de crer. Crer traz alegria. Ter fé muda a situação. Eu lido com pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, e como é diferente você encontrar e lidar com alguém que tem fé e com alguém que não tem. Eu vou muitas vezes ao cemitério fazer velório. Como é diferente o velório daquele que tem fé, que crê, e daquele que viveu uma vida longe de Deus, que não tem esperança. A fé ancora a nossa alma. Quem anda por fé tem chão para pisar. Quando o chão aqui some, ele tem a rocha eterna, que ele pode dizer: nela eu estou firmado. Quem pode dar glória a Jesus? Você está sentindo a presença de Jesus aqui?
Há uma alegria em crer. Quando cremos, isso traz alegria na nossa alma. E por fim, Paulo fala da alegria em doar, a alegria de dispor daquilo que tem para servir aos outros. Isso está no capítulo 4, versículo 2. Se nós fôssemos dividir, poderíamos ver que esta carta está permeada de conselhos que levam-nos a celebrar a alegria. Mas há uma aparente contradição aqui. Se o tema predominante é a alegria, Paulo, no entanto, está numa prisão. E obviamente isso pode ser aplicado até a você que aqui está. E as pessoas olham a sua vida, observam o seu comportamento. Eu próprio já escutei alguém dizendo: como é que essa mulher está sorrindo? Como é que ela consegue sorrir passando pela luta que passa? Como é que esse homem diz que está tudo bem, enfrentando a situação que está enfrentando? Há uma aparente contradição, porque se o tema é alegria, Paulo está numa prisão, e prisão, os senhores hão de convir comigo, que não é o melhor lugar para se alegrar. No entanto, o segredo da alegria desse homem está no seu relacionamento com Cristo Jesus. Conhecendo a Jesus, andando com Jesus, servindo a Jesus, tendo Jesus como guia da sua vida, ele passa pelo vale, ele passa pelos montes, ele sabe ter alguma coisa e sabe não ter nada, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. O segredo da verdadeira alegria é ter Cristo na vida. A contradição aparente é vencida quando a gente entende o papel de Cristo na nossa vida. Aí chegamos no capítulo 3. Capítulo 3 é uma biografia espiritual. Se você está com a sua Bíblia aberta, você poderá ver que Paulo trata aqui nesse tópico da alegria de crer, por exemplo. E ele cita no versículo 1 até o 11, ele fala do seu passado. Ele mostra quem ele foi: religioso, um homem criado segundo as leis do seu povo, da sua nação, um homem que podia confiar na sua própria carne, um homem que cumpriu todos os rituais, circuncidado, sendo da linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, zeloso pela sua religião. Paulo, no capítulo 3, de 1 a 11, ele fala do seu passado. E ele obviamente até diz que poderia se vangloriar com isso, mas ele diz no versículo 7, que aquilo que ele havia ganhado, ele reputou por perda por causa de Cristo. Paulo, ao citar o seu passado, ele não se vangloria dele. Um dia eu encontrei uma pessoa que foi desacatada por alguém, e aí ele ficou muito nervoso, já era crente, mas muito nervoso, novo crente, e ele estava bufando de raiva, e ele disse assim: será que fulano esqueceu de com quem ele está falando? Será que ele sabe o que eu já fiz? E eu estou ali observando, né? Porque eu já fui isso, eu já fui aquilo. Eu me lembrei daqueles pregadores que rodavam por aí, nos seus DVDs, e vendiam. Quanto mais desgraça tinha, mais vendia. Tinha um que passou, eu lembro que ele dava um testemunho que fez sacrifício humano, só coisa escabrosa. Eu falei: Jesus, se tiver um policial aqui, vai levar esse rapaz agora. E quanto mais desgraça contava, parece que as pessoas achavam bonito. A pergunta: acha bonito ser feio, é? Só pode. Quanta desgraça! Paulo poderia se vangloriar. O que ele fez, por onde andou, que tipo de pessoa ele foi, que tipo de religioso ele havia sido. Daquela pessoa que fala assim: eu sou crente, mas o meu braço não é não, você toma cuidado comigo, senão eu peço unção ao Senhor e torço o seu pescoço. Paulo podia se vangloriar, mas ele olha e ele diz: isso tudo eu reputei por perda, por causa de Cristo, porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e
tudo se fez novo. O passado não importa, já está lançado no mar do esquecimento. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Pode ter certeza de uma coisa: Paulo poderia se vangloriar, mas ele não faz isso. No versículo 12 ao 16, Paulo fala do seu presente, e ele vai falar, comparando a figura de um atleta. Ele diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele diz: eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E ele diz: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que deixando as coisas, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: o passado vai ficar para trás, mas eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo, eu estou seguindo em frente. Existem pessoas que estão em nosso meio, que estão presas ao passado, e hoje o Senhor está dizendo: o passado vai ser rompido, vai ser deixado, e você vai olhar para frente, e vai avançar em nome de Jesus, e vai prosseguir para o alvo que Deus preparou para você. Paulo fala do seu presente, e no versículo 17 ao 21 que nós lemos, Paulo fala do seu futuro. Um homem de Deus que está numa masmorra aguardando o julgamento, ele lembra-se do seu passado, fala do seu presente, mas ele aponta um norte. E a nossa palavra de hoje, ela tem um tema que eu dei esse tema quando preguei esse texto há 5 anos atrás, aqui nesse púlpito: olhando para frente com esperança. Repita comigo: olhando para frente com esperança. Vamos falar tudo junto agora? Olhando para frente com esperança. A única vez que eu vou fazer isso, olha para o lado e fala assim: olhe para frente. Olhe para frente. Tem um alvo preparado para você. Tem algo preparado por Deus para você. Pare de olhar para trás. Tem gente que está entendendo. Pare de olhar para trás. Olhe para frente com esperança. E eu escolhi pregar esse texto novamente. E eu o preguei aqui há 5 anos atrás, no segundo domingo de agosto de 2020. Hoje pela manhã, eu me lembrei daquilo que foi feito naquela ocasião, há 5 anos atrás. E para provar para vocês, o esboço daquele dia está aqui. É outra mensagem. Porque eu vou pregar o mesmo texto, mas eu estudo tudo de novo. E não vou lá e pego o papel e vou repetir. Eu vou pensar de novo. E se você pegar, é outra mensagem. É outra mensagem. Eu quis trazê-lo para mostrar. Se o pastor tem um monte de folha, tem uma coisa: é porque o pastor estuda. Pode dar glória a Deus. Porque Deus pode revelar agora, mas Ele pode revelar em casa também, quando você está estudando, né? Quando você está com a Bíblia aberta, um monte de livro, Ele pode te dar as referências. Deus pode mudar a mensagem agora, se Ele quiser, mas Ele pode falar com a gente lá, quando a gente está estudando também. Há 5 anos atrás, no meio daquela crise sanitária global, no retorno dos cultos presenciais, que nós voltamos com o culto em agosto, e fomos voltando aos poucos com as coisas, com o ciclo de oração em setembro, com o culto de segunda-feira em outubro. A escola dominical demorou, foi voltar só em dezembro, bem depois. Nós naquela ocasião ainda tínhamos o nosso bispo conosco, e nós não imaginávamos as perdas que nós teríamos, e nós precisaríamos de esperança para avançar. Precisaríamos ter esperança para olhar para frente. Quando as situações acontecem, porque as pessoas confundem felicidade com alegria. Felicidade é circunstancial. Recebeu uma bênção, está feliz. Perdeu, ficou triste. Felicidade depende da situação da saúde, da conta bancária. A alegria não, a alegria é não circunstancial. Quando o laudo médico é desfavorável, quando o chão sai, a gente só tem o terreno da fé para a gente pisar, quando as coisas acontecem, quando os amigos vão embora, aí nós temos, não é felicidade passageira, é alegria eterna, porque o amigo verdadeiro não nos deixa. O bom amigo que nós achamos, que é Jesus, que a gente canta: eu achei um bom amigo, Jesus meu Salvador. Ele é o escolhido entre os milhares para nós. Você pode adorar ao Senhor por isso. Naquela ocasião, quando nós estávamos retornando na crise sanitária global,
nós precisaríamos de esperança para continuar. Não sabíamos o que haveria de acontecer. E naquela ocasião eu preguei uma mensagem sobre esse texto, e hoje, pensando sobre isso, como Deus tem sido bom com a gente. 5 anos se passaram, e olha você aqui. 5 anos se passaram, e olha nós aqui. Situações aconteceram, mas o Senhor estendeu a sua mão e nos guardou, e nós estamos aqui. 5 anos não são 5 dias, é bastante tempo. E você pode observar a sua vida 5 anos atrás, onde você estava, o que você estava fazendo. Talvez você nem conhecesse Jesus, talvez você nem imaginasse que um dia ia estar sentado no banco da primeira igreja Assembleia de Deus para cultuar com os irmãos. Tem gente que não imaginava mesmo, mas Deus deu uma guinada, mudou a sua vida, mudou a sua história. Teve perda, teve situação adversa, mas Deus mudou. Olha você aqui, você não era crente, agora é crente, não era batizado, já está batizado, nunca imaginou que ia cantar com os jovens, ou cantar com as irmãs, ou cantar no coral, ou tocar um instrumento. Deus mudou a sua história. Em 5 anos Deus pode mudar muita coisa, mas Ele não precisa desse tempo para fazer o que lhe apraz. Ele está cuidando da gente hoje, e Ele pode mudar a chave da sua vida agora, pode mudar a sua história hoje, nesse momento. A nossa experiência naquele tempo de retomada, nós precisávamos do cuidado de Deus. Aí eu entro na exposição do texto e vou ao versículo 17. E ele diz: sede também meus imitadores. Paulo fala do exemplo que eles tinham nele próprio. Paulo não arroga para si, isso não é arrogância, dizer, olha, pode me imitar, é responsabilidade. Paulo toma para si a responsabilidade de ser o exemplo. No versículo 12, o próprio Paulo diz que ele não era perfeito. Ele diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Cristo Jesus. Paulo não está tomando para si a arrogância de dizer ser o melhor do que ninguém, porque de fato nenhum de nós o é. Quando eu prego essa palavra não é para você, ela é para mim. Primeiro, antes de atingir o seu coração, tem que ter atingido o meu. Antes de servir para alguém, tem que servir para mim primeiro. É reconhecer a dependência de Deus. Paulo diz assim: sede também meus imitadores. Ele toma para si, não é arrogância de dizer eu sou bom, eu sou melhor, louvado seja eu, glória a eu. Não é nada disso. Paulo está tomando a responsabilidade para si. Em 1 Coríntios 11:1 ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não está dizendo que eles deveriam imitá-lo em tudo, porque tinha coisa na vida dele que ele queria esquecer. Ele diz assim: uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam. Tem coisa na minha e na sua vida que nós não queremos nem lembrar. Tem situações pelas quais você já passou. Tem caminhos por onde você já andou, que você não gosta nem de lembrar que isso aconteceu na sua vida. Tem pessoas que estão aqui dentro e dizem assim: pastor, isso é página virada. Se não fosse Jesus ter me alcançado, eu já tinha morrido. Se Jesus não tivesse entrado na minha história, o que seria de mim? É página virada. E nós não queremos que alguém imite aquilo que aconteceu na nossa vida. Tem pais e mães que estão aqui, que não eram crentes e que agora têm as suas lutas com os adolescentes, se converteram, vieram para a presença de Deus e agora estão lutando com filhos adolescentes que às vezes são mais teimosos, mais rebeldes, querem ir para o mundo, e os pais dizem assim: Deus me livre, pastor, eu não quero que ele faça o que eu fiz, eu não quero que ele passe por aquilo que eu passei, eu não quero que ela passe por aquilo que eu já passei na minha vida.
Paulo não está dizendo que tem que imitar tudo, mas enquanto ele serve a Jesus, enquanto ele experimenta o poder transformador de Jesus na sua própria vida, ele está dizendo: o que Jesus fez na minha vida, ele faz na sua também. O que Jesus fez na minha história, ele faz na sua história também. Já tem gente entendendo? Pode levantar a mão da glória a Jesus. Sabe por quê? Porque é isso, é o poder da responsabilidade. Paulo toma para si, e assim como ele buscava ser semelhante a Cristo, os filipenses deveriam e podiam também imitá-lo. E eu tenho algumas considerações para fazer sobre isso. Versículo 17 ele diz: sede também meus imitadores. Eles não tinham uma Bíblia para ler, o cânon não estava fechado ainda. Como poderiam conhecer a Cristo? Hoje, quando alguém chega para mim e pergunta: pastor, eu preciso conhecer Jesus, o que eu tenho que fazer, por onde eu começo? Eu digo: começa a ler de Mateus para frente, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vou orientar. Nós vamos discipular a pessoa, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar. Mas para aquele tempo eles não tinham a Bíblia, o cânon fechado. A forma de conhecer Cristo era olhando para quem era cristão. Essa era a forma de conhecer Jesus, é olhando a vida de quem está com Jesus. Como eles conheceriam Cristo? E Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando sobe a hora da oração, com João para o templo, e um homem coxo está na porta formosa, e ele pede-lhes uma esmola, e ele diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. E ele toma o homem pela mão, ele diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas antes ele disse assim: olha para nós. Sede meus imitadores aponta para o fato de que nós temos uma responsabilidade com o nosso testemunho. Eu tenho, você também tem. É nosso dever. Mas e se Deus quiser salvar o homem perigoso? E se Deus quiser salvar a pessoa da vida duvidosa? Eu conheço a história de homens que eram terríveis, perigosos, e que Jesus os alcançou. O meu saudoso avô Gideão foi pastor numa cidade pequena, um distrito aqui perto de nós, chamado São João do Paraíso. Quando ele foi para lá, ele foi enviado pelo ministério de Itaperuna, e ao chegar, os irmãos gostavam do dirigente anterior. O dirigente anterior era muito carismático, e o vovô era um lavrador, era um sujeito simples. E quando ele chegou para substituir o outro irmão, que foi preciso tirar no meio da noite, levar embora, porque deu um escândalo na cidade, precisaram mudar o obreiro. E de repente o pastor Gideão chega lá. Não vou poupar os nomes, mas ele diz que os irmãos da igreja gostavam muito do dirigente anterior, e eles rejeitaram o novo pastor. Ele chegou, eles ficaram em casa, não iam no culto, e ele orava com a avó Filhinha, e meu pai era criança. Ele falou: Senhor, tem que acontecer alguma coisa para esse povo voltar a congregar. E aqueles pentecostais daquela época eram tão crentes que, se ficassem doentes, eles não tomavam remédio. Ou Jesus curava, ou eles morriam, mas remédio não tomava. Era desse jeito. Eu conheci alguns. A avó Rosinha, mãe do meu avô, era desse jeito, não tomava remédio. E não é porque os pastores ensinavam, nós ensinamos que você tem que fazer a sua parte, mas eles eram tão radicais, tão firmes na convicção deles, que era desse jeito. E o que aconteceu? Eles orando, e a igreja, abria a igreja, só ia ele, a avó Filhinha e o porteiro, e era o culto com 3, 4, e não tinha mais ninguém, e a igreja tinha mais de 300 membros. Aí ele disse que, a linguagem dele, eu lembro disso, me lembrei disso agora, ele falou assim: Jesus mandou uma gripe, mas mandou uma gripe forte que a turma ficou arriada em casa. Mas uma gripe que não passava, e eles não tomavam remédio. E eles acreditavam que se o pastor fosse ungisse e orasse, Jesus fazia a obra. E foi o meio que ele teve para entrar na casa dos irmãos. Os vidros de óleo foram acabando. E usava azeite da latinha, lembra disso? Aquele azeite de latinha.
comprou azeite na venda e foi para casa orar o povo. E Jesus começou a levantar os irmãos da gripe. Jesus continua fazendo o mesmo. Mas eu quero citar outra coisa. No meio dessa revoada toda, tinha um homem perigoso na cidade. Eu vou pedir a licença, a família é conhecida, é amiga nossa. E eu vou citar. O nome dele era Delacy Alcântara. O homem era perigoso, andava armado, em cima de uma mula branca. Perigoso. Pensa no homem bravo. Perigoso demais. Todo mundo tinha medo dele. Falava que o Delacy chegava, parou a conversa. Se ele chegasse na venda e colocasse a arma assim, pronto, acabou a conversa. Perigoso, rapaz. E Jesus falou com o meu avô para evangelizar o perigoso. E o vô Gideão, quem conheceu sabe, um fiapinho de homem. Pequenininho, 49 quilos a vida toda. Magrinho, bravo igual a pimenta, mas pequeno. E o Delacy era da minha altura. Eu conheci ele. Careca, bonito assim, igual eu mesmo. Bonitão. Tem gente que deu glória. Oh, maravilha. Delacy punha a arma, Evandro, e partia na mula branca. Vovô resolveu ir lá na casa dele. Falou: Delacy, Jesus te ama. Eu vim cá porque Jesus mandou. Jesus mandou te falar que você é precioso para Ele. E alguém falava assim: vai lá nada, rapaz, que homem perigoso, vai não. Ah, mas Jesus quer salvar. Deixa Jesus fazer isso sozinho, vai lá não. E ele falou: não, vou, Jesus mandou. E ele foi. E o Delacy deu crédito àquela palavra. Ouviu aquela palavra. Ouviu a palavra e aceitou o convite para ir no culto. Aí o vovô falou assim: olha, eu venho te buscar. Não precisava, era só montar na mula e ir. Mas o vovô queria mostrar o negócio, né? E foi. Ele tinha um burrozinho que ele usava para evangelizar. Foi na casa do Delacy, ele na frente, o outro atrás com a mula branca. E todo mundo só abrindo a janela para ver o que está acontecendo, que o perigoso está indo para a igreja. Naquele dia, o homem perigoso, eles cantaram o hino 15 e o homem perigoso levantou a mão para Jesus. No dia seguinte, ele entregou as armas. Depois ele virou porteiro da igreja. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Batizou com o Espírito Santo e ele agora era temido por causa do passado, mas era nova criatura. Sabe o que aconteceu com esse homem? Virou pastor, Deus chamou para o ministério, foi presidente da Assembleia de Deus, ali em Tanguá por muitos anos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo depois, tive o privilégio de trabalhar profissionalmente para a igreja dele, porque Jesus transformou o homem perigoso em um santo, em um salvo, em um homem que agora dava fruto para o Senhor. E aí a gente pergunta: mas esse homem poderia dizer ser de meus imitadores? Claro que sim. Porque nós podemos dizer isso até das coisas que Jesus já mudou na nossa vida. Se Jesus mudou você, você pode dizer: olha para mim. Se Jesus transformou sua casa, você pode dizer: olha para a minha história. Se Jesus transformou você, você pode ser o mais perigoso do mundo. Mas não é dois. Jesus está aqui para mudar a sua história, transformar você, mudar a sua vida, transformar você numa nova pessoa. E aí sim, você pode sim ser transformado em alguém a quem Deus vai usar. Ele diz: sede meus imitadores. Eu conheço o homem perigoso que virou pastor, o bandido que foi salvo lá na cruz, a mulher de uma vida duvidosa que virou evangelista em Samaria, o ex-endemoniado que virou missionário em Gadara. Homens de Deus são exemplo até naquilo em que a graça de Deus os alcançou. Tem gente apontando para o seu passado, dizendo: não pode porque errou, não pode porque caiu, não pode porque era, porque fez ou aconteceu. Aí Deus fala: pode porque o passado está enterrado, pode porque a história foi mudada, pode porque ele era perdido mas foi achado, pode porque o Espírito alcançou a vida dele. Glórias sejam dadas ao Senhor. Versículo 18. Ele diz: muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está chorando
na carta, mas está chorando numa circunstância, porque via os inimigos da cruz fazendo aquilo que não deveriam fazer. E isso deve nos causar tristeza. Os judaizantes que desprezavam a cruz de Cristo, os cristãos comodistas, cristãos mais ou menos, que afirmavam ser cristãos, mas não seguiam o modelo de Cristo. Ser cristão, ser amigo da cruz de Cristo, não ser inimigo da mensagem da cruz. E eu me lembro do hino 291, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ser cristão é tomar a cruz, é ser parecido com Jesus. Muitos há que são inimigos da cruz de Cristo, porque espezinham a obra que Cristo fez na cruz. Você não pode salvar-se a si mesmo. Você não pode mudar a sua história por si mesmo, por si mesma. Você não pode alterar o rumo da sua vida. Quem pode alterar o rumo, a rota da sua vida é Jesus de Nazaré. Eu encontro gente dizendo: ah, pastor, eu não aceito Jesus agora, porque eu tenho que parar de fumar primeiro. Eu não aceito Jesus agora, porque eu tenho que parar de beber, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo, mudar não sei o que. Vem do jeito que você está, porque quem pode mudar a sua vida não é você. Quem pode mudar a sua vida é Jesus de Nazaré. Você vem do jeito que está, mas Jesus não te deixa ficar do mesmo jeito, porque Ele tem poder para mudar a sua história. Ser cristão é ser parecido com Jesus, é ter a vida transformada por Jesus. Aí chegamos no versículo 19. No versículo 19, ele diz: o fim deles, desses que desprezam a obra da cruz, o fim deles é a perdição, Deus deles é o ventre. E ele fala do fim dessa gente que rejeita a mensagem da cruz de Jesus. E eu sinto lhe informar que a eternidade, ela tem um passaporte. Talvez você esteja nas redes sociais, cultuando conosco através das mídias. Há um caminho, há uma porta. Não existem dois caminhos, não existem duas portas, não existe uma terceira via de opção. O caminho é Jesus Cristo, a salvação é só em Jesus. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi obra perfeita, e Ele a consumou em nosso favor. Você não poderia se salvar, Jesus fez a obra e pagou o preço pela sua redenção. Esse sacrifício de Jesus foi sacrifício vicário, quer dizer, substitutivo. Isso quer dizer que quem tinha que morrer era você, era eu, o preço era nosso, mas Jesus nos tirou da senda da morte, nos arrancou com um braço forte do caminho de horror e nos deu uma nova vida, e Ele mesmo pagou o preço por nós. O fim deles que rejeitam a obra da cruz, os inimigos da cruz, que não têm a esperança que nós temos, o fim deles não é bom. Como terminará a vida daquele que rejeita a Cristo? Eu falo com gente que vem no culto toda semana, mas não toma decisão. De pessoas que ouvem o Evangelho, que sabem do Evangelho tudo o que podem saber para ser salvos, mas que ficam adiando a sua decisão, que ficam protelando a sua escolha, postergando aquilo que é importante. É necessário que você pare um pouco agora para pensar. Como o tempo passa depressa, você não sabe se vai ter outro tempo, você não sabe se o amanhã vai chegar. Você está ouvindo a voz do Evangelho domingo a domingo, vem nos cultos, vem na campanha na segunda-feira, ouve, mas parece que seu coração está endurecido, e você não se dobra à verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Jesus morreu para salvar você. A verdade do Evangelho é que você não pode se salvar a si mesma, nem se salvar a si mesmo.
A verdade do Evangelho é que você precisa se render à obra de Cristo na cruz do Calvário, porque o fim daqueles que desprezam a obra de Cristo, tanto os judaizantes que querem colocar fardo sobre aquele que crê, quanto aqueles que são pessoas descompromissadas, inimigos da cruz, aquelas pessoas que andam pelo seu próprio caminho, o fim deles não é bom, mas a palavra de Deus, ela nos adverte, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O começo pode não ter sido bom, até agora pode ser que a sua vida não tenha muito sentido, mas Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que ainda dá tempo. Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer uma escolha no presente. Você não pode alterar o que aconteceu. O passado não tem como mexer. Por causa do passado, o diabo lança no seu rosto o seu pecado, as suas coisas erradas. Ele pode se lembrar e dizer: você fez, você era. O passado ele pode usar contra você, mas tem uma coisa que ele não pode fazer nada: o seu futuro está intacto. O seu futuro é de perdão, o seu futuro é de graça, o seu futuro é de salvação. Você era perdido, mas hoje Deus te dá um futuro diferente. Que escolha você vai fazer? O fim deles não é bom, o fim deles é a perdição. Ficar perto das coisas de Deus e estar perdido é algo muito contraditório. Estar perto das coisas de Deus, ouvindo as coisas de Deus, e continuar perdido é algo contraditório demais. O Deus deles é o ventre, só pensam em si mesmos, nos próprios desejos, nas coisas terrenas. Estes não são exemplo, não devem ser imitados. Vou caminhando para o final, e eu me lembrei de que muitas vezes as pessoas, elas seguem exemplos. Outro dia eu vi um palestrante falando que os filhos dessa geração talvez não se encaixem em você, porque quem é assim não veio no culto hoje, só está lá fora. Hoje só vieram quem pensa de outro jeito no culto. Ele dizia assim: os filhos, eles praticam zero do que os pais falam, às vezes, muitas vezes, mas praticam tudo o que eles fazem. Ele quis dizer o seguinte, que às vezes a pessoa fala e não adianta, mas o filho segue o exemplo. Não vai adiantar dizer para o seu filho não mentir, e alguém bater na porta e você fala que a mamãe não está. Aí o filho chega: a mamãe mandou dizer que não está. Não vai adiantar, o exemplo arrasta. Tem gente que você não pode imitar de fato, falsos obreiros, falsos ensinadores. Nesse tempo em que as redes sociais dão acesso a muita coisa, e que a gente às vezes não filtra muita coisa. De vez em quando eu encontro alguém mandando nas listas, as tias e os tios do Zap, mandando um monte de coisa, e tem coisa que não é verdade. Temos que ter cuidado, checar primeiro, antes de compartilhar. Tem que ter cuidado. Eu sou o careca, mas não sou aquele, tá? Fica calmo aí. Só tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado só. Para não passar o que não é. E para não gerar mau exemplo. Houve um caso que aconteceu em 18 de novembro de 1978. Aconteceu na Guiana. Um falso pastor chamado Jim Jones, do Templo do Povo. Há quase 50 anos atrás, esse homem convenceu pessoas a seguirem a sua doutrina, que era um misto de pentecostalismo com comunismo, e ele conduziu essas pessoas para uma colônia chamada Jonestown, na Guiana. Depois de andar por estados americanos, começou em Indiana, na década de 50, depois foi para a Califórnia. E esse homem, um falso pastor, ele tinha relações políticas. Inclusive conta a história que a esposa do presidente dos Estados Unidos na época, na década de 70, frequentava reuniões desse falso pastor, Jim Jones. E ele se sentindo acuado, perseguido lá na sua terra,
ele resolveu criar uma colônia num local isolado na selva amazônica, no território da Guiana. E sentindo-se pressionado, achando que iriam fazer algo, esse homem levou 918 pessoas a se envenenarem. Um falso pastor. Foi o maior suicídio coletivo da história. E quem não morreu envenenado, morreu assassinado. Foi algo terrível. Algo terrível que marcou por demais o noticiário e a história. Isso quer dizer que você não pode imitar a tudo e a todos. Mas quem é marcado por Cristo, você pode olhar, pode seguir o exemplo. E melhor ainda, é você que é marcado por Cristo, ser o exemplo. Melhor ainda é você poder dizer assim, olha para mim, olha para nós. Mas como é que pode um homem que era perdido como o pastor Delacy Alcântara, um grande homem de Deus, o que Deus fez na vida dele, é o que ficou, porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o fim das coisas. Cuidado, falsos obreiros não apontam para Cristo. Quando a gente olha e quando a gente vê, se Deus te usa para cantar ou para pregar, ou se Deus usa a mim ou a você, ou qualquer pessoa, a glória continua sendo dele. A glória não é nossa. Não tomamos para nós a glória que pertence ao Senhor. Não é a nós que deve ser dirigida qualquer exaltação, a Ele seja a glória para sempre. Falsos obreiros não apontam para Cristo, não reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o fim deles é a perdição. Então não imite a qualquer pessoa, mas procure imitar a fé daqueles que andam verdadeiramente com Jesus, e você também seja alguém que as pessoas possam olhar e dizer, eu quero ser um crente como ele. Eu pregava ontem no ciclo de oração, e eu terminei contando, estava falando de Pedro, quando ele faz a famosa confissão de Mateus 16, e eu citei a história de um pastor que eu conheci. Eu fui convidado para pregar no aniversário dele. E eu vi uma pessoa, naquelas homenagens que fazem, os departamentos, traz um presente, faz aquela coisa, e fala alguma coisa, um pastor já de idade. E uma irmã me chamou a atenção, porque ela chegou e falou assim, o meu pastor, ela falou assim, olhando para ele, é o homem mais parecido com Jesus que eu conheço. Esse homem é a pessoa mais parecida com Jesus que eu já vi. E no final das contas, não vai contar se alguém reconhece que a gente, ou você, ou qualquer um de nós, é eloquente. Não vai contar se as pessoas gostam do seu jeito de tratar. Vai contar é se você parece com Jesus ou não. É se nós nos parecemos com Jesus. Lá no local onde você estuda, as pessoas podem dizer que você se parece com Jesus. Lá nas suas relações de trabalho, as pessoas podem dizer que você se parece com Jesus. Lá na loja onde você está, no consultório onde você trabalha, na polícia onde você serve, em qualquer lugar, no laboratório, na empresa, no escritório, as pessoas podem dizer que a gente se parece com Jesus. O que vai contar no final? O que vai contar no final é se a gente se parece com Jesus. Porque isso é ser cristão. É isso que eu quero que aconteça comigo. É isso que eu oro para que Deus faça na sua vida. Porque se Deus fizer isso, você vai ser um policial parecido com Jesus, um aluno parecido com Jesus, um comerciante parecido com Jesus, um empresário parecido com Jesus, uma professora parecida com Jesus. Você vai ser alguém que se parece com Jesus, e quem se parece com Jesus é digno de ser imitado. Você está sentindo a presença dele aqui? Você pode glorificar a Jesus por isso? O que vai contar é se você se parece com ele. E aí termino falando da perspectiva futura. Se Paulo está olhando para o presente, ele também tem os olhos do futuro. E ele diz no versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Tem pessoas que estão passando pelas aflições da vida, e o seu olhar está nas aflições da vida. Tem pessoas que estão com o laudo médico na mão, e estão olhando para o laudo médico. Tem gente que está com uma situação na família, está olhando para a situação da família. Paulo estava preso, e ele podia limitar a sua visão ao ambiente da prisão, da cela. Ele podia se limitar a olhar para a parede, para a grade, para o guarda, para o problema. Paulo está olhando para o futuro. Ele está dizendo: a nossa cidade está nos céus. O que define não é isso aqui, é o que está lá. O que define não é o que o imperador pode decidir, é o que Deus está fazendo através de nós e em nós. Para ele a última palavra não é do carrasco, a última missão não vai ser cumprida apenas diante da morte. Para ele não importa se é uma espada na sua garganta, não importa se é perseguição, se é a cela fria onde ele está. Paulo está olhando não para a cela, não para o carrasco, não para a espada, não para o problema. Ele está olhando para além do problema, para além da espada, para além da cela. Ele está olhando para o alto. Se aqui a situação é ruim, lá no céu tudo está no seu devido lugar. Se aqui as nações se embraveceram, lá no céu o trono de Deus não se abala. E ele está olhando para o futuro com esperança, porque o que define a sua história não é o que está diante dos seus olhos, é aquilo que os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o esperam. O que te define não é o diagnóstico médico. O que te define não é a desgraça que alguém está dizendo que vai acontecer. O que te define é aquilo que Deus pode fazer, porque Deus é Deus acima da tempestade, Deus é Deus acima do problema, Deus é Deus acima do diabo, Deus é Deus acima da força da morte, Deus é Deus acima de qualquer coisa. E ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Paulo olha para o futuro e ele diz assim: nós temos um norte, nós temos um destino. Os cidadãos filipenses tinham direitos e privilégios iguais aos cidadãos romanos, eu já disse isso. Pelo status da cidade, eles podiam usufruir dos benefícios que os romanos da capital usufruíam. Os cristãos têm os mesmos privilégios em relação à nossa pátria celestial. É uma questão de cidadania, é uma questão de pertencimento. Sabe por que o mundo nos odeia? Sabe por que muitas vezes você enfrenta perseguição, calúnia, difamação, mentira? Sabe por que o diabo se levanta? É porque você não é desse mundo. É porque você está fora do seu lugar. É porque você não é daqui. E aí quando você faz algo certo, as pessoas se espantam. Quando você se recusa a mentir, quando você se recusa a fazer aquilo que todo mundo faz. Eu tive uma experiência recente, eu não vou falar o nome, mas uma pessoa comprou um determinado estabelecimento, e ele, lá no estabelecimento, eles fazem algo, é um restaurante, eles fazem algo para comer e dizem que é algo feito com picanha. E ele diz assim: pastor, não faziam com picanha, usavam uma ou outra carne e vendiam como se fosse picanha. Mas eu sou crente. Vai custar mais caro? Vai. Mas eu vou fazer do jeito que é. Se não der, eu reajusto o preço. É você ir, alguém te dá um troco a mais. E tem gente que diz assim: oh, glória a Deus, Deus me abençoou. A pessoa errou, te deu um troco a mais, e você vai esperar e vai dizer: olha, eu vim cá para te devolver, porque você me deu algo a mais, isso não é meu. Já aconteceu comigo, de algo que eu tinha comprado, e de repente quando eu vou no carro, tinha alguma coisa a mais que eu não tinha comprado, junto com as minhas coisas, no mercado. E eu voltei, esperei a moça atender, falou assim: ó, isso aqui é de alguém, e fui devolver. Já aconteceu, eu gosto muito de abacaxi, por exemplo, gosto muito, né? E eu fui comprar e comprei algumas unidades, e na hora que fui olhar a nota em casa, tinha o abacaxi da compra, mas não passou na nota. Uma pessoa podia dizer assim: isso é só um abacaxi, pastor. Não é só um abacaxi, são princípios. Não é só o abacaxi, é a verdade.
Não é só abacaxi, é oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Porque quem não é fiel na pouca coisa, não vai ser fiel no muito. Aí eu pego o carro de novo, ponho o abacaxi, ponho a nota, levo lá, espero a moça. Na hora que eu falo assim, olha, você passou a minha compra e não passou a fruta. Ela falou assim, todo mundo achando que eu era um ET. Porque ninguém faria isso. Mas você glorifica a Deus nas pequenas coisas. Você não é daqui. Tem gente que não vai entender mesmo, porque você não é daqui. Você é cidadão de outra pátria. Você é cidadão de outro lugar. O mundo não vai entender nunca como quando você age com correção, porque você está olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você tem princípios. Eu termino mesmo olhando para o futuro com esperança. Depois de ter pregado essa mensagem, esse texto há 5 anos atrás, eu renovo a minha esperança. Eu ainda posso dizer que dá para olhar para o futuro com esperança. Ainda dá para acreditar que o Deus que começou a boa obra em nós, Ele há de concluí-la, porque Ele é poderoso para fazer até o final. Ainda dá para a gente acreditar que o Senhor está conosco, pelo que nós estamos vendo. No domingo passado, pela manhã, Jesus batizou alguns irmãos com o Espírito Santo. Nas nossas orações, no círculo de oração, na segunda-feira, que orações fervorosas nós estamos tendo por aqui. Como Deus está trabalhando em nosso meio. E eu tenho uma boa notícia, dá para ter esperança, porque aquele que é a chave da nossa esperança, Ele está conosco. E a nossa esperança não é circunstancial, ela é baseada em Jesus. E quando eu olho para Paulo, no meio da situação adversa, ele diz, a nossa cidade está nos céus. O que está acontecendo aqui não é nada. Você tem um lugar. Esse lugar foi preparado por Jesus. Olha para cá. Não desanimes. Não desanime diante das adversidades. Não perca o norte, não perca o foco. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Seja parecido com Jesus lá naquela faculdade. O valentão lá de São João do Paraíso deixou de ser um valentão para ser um pastor. Chega lá naquela escola e deixa as pessoas perceberem que você mudou. Deixa as pessoas perceberem que Cristo entrou no seu coração. Chega lá naquele departamento que você trabalha, naquela empresa, deixa as pessoas perceberem que você é um cidadão de outra pátria. E alguém vai dizer, fulano mudou. Fulana mudou. Isso vai ser só reflexo daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam, amém.